paz do Senhor, meus amados irmãos. Essa semana eu estava estudando o capítulo 24 de Mateus e nasceu no meu coração um desejo de começar um estudo com os amados irmãos nesse capítulo. Ele é um capítulo que tem um tema muito atual, fala muito a respeito do tempo e das dificuldades em que nós estamos vivendo hoje. Então eu quero iniciar esse estudo, e nós iremos aprender um pouco das Escrituras Sagradas neste capítulo. Este livro foi escrito, irmãos, para os judeus. Não fala sobre o arrebatamento aqui. Jesus não fala sobre o arrebatamento da igreja no livro de Mateus. Fala sim da sua vinda como o Filho do Homem para reinar sobre Israel. Para nós entendermos e termos uma compreensão melhor em todo o estudo, nós precisamos entender isso, que Jesus não falou a respeito do arrebatamento da igreja no livro de Mateus, mas sim da sua vinda como Filho do Homem para reinar sobre Israel. Então nós separamos aqui arrebatamento da igreja e a vinda do Filho do Homem. O primeiro versículo do capítulo 24 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele alguns de seus discípulos em particular, dizendo-nos: Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo-lhe, disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Quando nós analisamos o versículo 2, nós podemos entender aqui que houve uma curiosidade nos seus discípulos quando Jesus disse que o templo seria derrubado, que não ficaria nenhuma pedra ali naquele lugar sobre a outra. Eu creio que aguçou neles, despertou neles o interesse, para saber de Jesus o que Jesus estava falando. Então eles foram procurar Jesus, saíram para procurar Jesus e encontraram Jesus no Monte das Oliveiras. O texto fala que foram os seus discípulos, mas no livro de Marcos capítulo 13, versículo 3, nos diz que são apenas 4 dos 12 discípulos que foram procurar Jesus. São eles Pedro, Tiago, João e André. Está no livro de Marcos, tá? Então eles perguntaram para Jesus, fizeram uma pergunta tríplice, na verdade. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá do fim do mundo? Então nós vamos discorrer essas 3 perguntas aqui. A primeira pergunta: quando serão essas coisas? Que coisas? A derrubada do templo. Quando ele fala sobre a derrubada do templo, ele cita de forma implícita uma profecia do profeta Daniel, que está no capítulo 9 e no versículo 26, quando diz assim o texto: E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário.
O santuário aqui nós sabemos que é o templo. É o templo que fora construído e aquele templo fora construído logo após o cativeiro de Israel na Babilônia e que durou até a época de Jesus. Então Jesus falando para eles, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derrubado. Eles ficaram curiosos e foram atrás de Jesus, né? E nós entendemos também, pela Escritura e pela história, que a derrubada do templo já é um fato consumado. Nós entendemos que parte dessa profecia que Jesus disse aqui já se cumpriu. A derrubada do templo e a invasão de Jerusalém. Cerca de 37 anos após Jesus ter profetizado, o general Tito, com os soldados romanos, invadiram Jerusalém, destruindo tudo, inclusive o templo, queimando tudo e não deixando pedra sobre pedra daquele templo que Jesus falara. Então nós podemos entender aqui que no ano 70 depois de Cristo, cumpriu-se parte dessa profecia, que foi a derrubada do templo. Cumpriu-se parte dessa profecia. Então, Jesus vai discorrendo no capítulo e vai explicando para os seus discípulos. A segunda pergunta seria uma pergunta para um futuro, ou é uma pergunta para um futuro ainda mais distante. A segunda pergunta é o seguinte: que sinal haverá da tua vinda? Podemos dizer aqui que muitos sinais precederão a vinda de Jesus, não o arrebatamento, a vinda do Filho do Homem, que se dará no final da grande tribulação. Nós podemos citar aqui vários textos para que nós compreendamos melhor. Joel capítulo 2, versículos 30 e 31. 2 Pedro 3, 10. E todos os versículos de Mateus 24, do versículo 15 ao 30. Relata todo o acontecimento que se dará antes da vinda do Filho do Homem. A terceira pergunta é: que sinal haverá do fim do mundo? O fim de todas as coisas é para um futuro muito distante ainda, né? Nós sabemos disso. O fim de todas as coisas será logo após o final da grande tribulação e o final do milênio. A vinda de Jesus se dará no final da grande tribulação, aquele dia em que ele descerá em glória com os anjos e a igreja já arrebatada. Nós podemos ver essa confirmação no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 24 a 27, Zacarias 14, versículo 4, Atos, capítulo 1, versículo 11 e Apocalipse 1, versículo 7. Estes textos relatam o dia da vinda do Filho do Homem, não um arrebatamento, como eu disse no início, a vinda do Filho do Homem. Então, após o Senhor voltar naquele dia, ele julgará todos aqueles que estiverem vivos na face da terra e então dar-se-á o início do milênio, onde Jesus governará por 1000 anos. Por 1000 anos. Isso está no capítulo 20 de Apocalipse, os versículos de 4 a 6. Então virá o fim, quando o Senhor Jesus entregar o reino ao Pai. Aí sim, aí será o fim de todas as coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 a 26, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Quando o Senhor Jesus, no final do milênio, estará entregando o reino ao Pai.
Então passará a ser tudo no plano espiritual. No versículo 5 do capítulo 24 de Mateus, Jesus disse assim: porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. O versículo 6: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, mas não vos assusteis, porque isso tudo é necessário que aconteça. Quando nós analisamos esses dois versículos, e nós olhamos para os nossos dias, nós entendemos e podemos enxergar e ver que está sendo cumprido esses dias. Que a igreja está passando por esse período. Quantos falsos cristos têm se levantado no nosso meio? Quantos falsos profetas enchendo igreja, levando ou arrastando multidões com palavras que não são palavras que salvam? Então, olhando para o texto, nós entendemos que a igreja está passando por esse momento. Embora, como eu disse no início, Jesus não fala sobre a igreja e o arrebatamento aqui, mas nós podemos enxergar isso, que a igreja está passando por esse período. E os versículos seguintes dizem assim: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Essa é a situação que nós estamos vivendo hoje. É a situação em que a igreja está passando hoje. Quantos lugares estão passando por fome? Quantos países, ou até mesmo aqui no Brasil, estão passando fome? Quantos países têm passado e têm vivido pragas? Hoje nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus. Quantos países têm vivido guerras? Guerra do Vietnã, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a guerra árabe-israelense, que até hoje. Então a igreja está passando por esta situação. E a minha e a nossa preocupação tem que ser por quê? Porque Jesus disse que isso ainda não é o fim. E ainda virá coisas mais difíceis para a igreja passar ainda. Seguindo o versículo, ele diz o seguinte: mas todas essas coisas são os princípios das dores. São o princípio das dores. Nós estamos passando pelo princípio das dores. A igreja está passando pelo princípio das dores. E nós temos que nos atentarmos para isso. Nós temos que estarmos ligados para que nós entendamos o que Jesus deixou escrito para nós, principalmente nesse capítulo. A minha alegria é que a igreja será arrebatada antes de iniciar a tribulação, a grande tribulação. Está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 5 em diante. Precisamos estar alerta, precisamos estar preparados, porque a igreja passará pelo princípio das dores. Mas quando forem dar início à grande tribulação, a igreja será tirada. Deixaremos para a próxima aula. Amém?